Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E aqui no programa a gente sempre traz alguém bacana para conversar sobre arte, sobre educação e tecnologias, mas hoje a gente vai falar sobre arte e não de graça, estou com a minha camiseta do Batman. Porque hoje vamos falar sobre quadrinhos com o Fúvio Pacheco, que está aqui, meu amigo de longa data já, com a camiseta do Sandman. Sim, né? Para não destoar. Para não destoar, estamos todos trajados adequadamente para um papo sobre gibis e educação, já que o Fúvio é professor há 70 anos também, exatamente, que nem eu. Né? As pessoas não se aposentam. E aí, tudo tranquilo? Estamos bem na correria, né? Todo dia, manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. É verdade. Porque para quem não sabe, o Fúvio é o coordenador da Gibiteca. Isso. Seu cargo é coordenador, né? Isso mesmo. Coordenador da Gibiteca, que tem que organizar toda a Gibiteca, a Zombie Walk, as exposições, tudo que acontece naquele espaço. Porque... exatamente. Ele tem, inclusive, no espaço e tem os eventos parceiros, como você falou, a Zombie Walk, a Bienal de Quadrinho e tal, né? Que a gente também daí tem várias demandas em relação a isso. Porque a Gibiteca tem um papel gigantesco na cidade, né? Uhum. Aqui em Curitiba e tal. Que a gente até fala Gibiteca, pensar a biblioteca de quadrinhos, sim, né? Mas eu até brinco assim que o que menos as pessoas vão fazer lá na Gibiteca é ler quadrinho. É verdade. Então, muita gente vai ler quadrinho, né? Muita gente vai ler quadrinho, mas se a gente for ver os números, que a gente sempre faz os relatórios, tem os eventos, as pessoas vão em eventos, as pessoas vão fazer curso, tem as visitas escolares, tem várias demandas e de todas essas... A que menos, né, gera público é a leitura. É a leitura, é porque lá assim, quando o Kei Maguire fez o projeto, o conceito, sim, né, ele já pensou nisso, né? Isso, não, então isso é bacana, isso é uma coisa que até que eu gosto bastante de repetir, que quando ele concebeu, ele já era esse ponto de encontro, né? Que ele trabalhava na Casa da Memória, uhum, e por ele trabalhar na Casa da Memória, os quadrinistas, o pessoal ligado ao quadrinho ia na Casa da Memória para bater papo com ele, né? Para fazer até networking, assim, né? Claro. E daí eles falaram, não, a gente precisa de um espaço dos quadrinhos. Isso lá nos anos 70, assim, né? E daí surgiu já a Gibiteca com essa intenção de ser um polo, um ponto de encontro, referência aqui em Curitiba de quadrinhos. Mas não necessariamente uma biblioteca. Justo. Mas mesmo assim, é a primeira Gibiteca do mundo, né? É a primeira Gibiteca do mundo. Do mundo, não do Brasil. Não, do mundo. Do mundo. É o primeiro... E é verdade, a gente fala, parece papo de maluco, né? Assim, mas não, é verdade. O Valdomiro Vergueiro já fez um artigo, né? Uhum. Justificando que ela é a primeira Gibiteca pública do mundo. Né? Lógico, Gibiteca em escolinha sempre teve, né? Sim. Não, com certeza. Mas uma Gibiteca pública, para que todos pudessem ir lá e para ser esse ponto de encontro, uhum, e tem isso também, assim, a Gibiteca, assim, porque na verdade existem gibitecas no Brasil inteiro, claro, nas capitais, em quase todas, mas quase todas como uma biblioteca de quadrinhos mesmo. E sim, quase todas dentro de um centro cultural, dentro de uma biblioteca maior e tal. Mas Gibiteca, com essa proposta, assim, de ser um centro cultural, com oficinas, com cursos, com palestras, com, né? A gente não é o único, tem a Gibiteca de Santos que também faz ações assim, mas somos quase os únicos dentro dessa proposta. Tem a Gibiteca em Fio em São Paulo que faz muita coisa também. Não faz? Tô brincando. Ela já fez, mas atualmente ela só funciona como biblioteca mesmo. Nossa. Uhum. Eu sei que lá no Nordeste tem uma que sempre tem evento. Tem. Eu não vou lembrar o nome assim. Porque é uma cidade que não é. Não vou lembrar o nome, mas ela é uma Gibiteca que também promove eventos, promove palestras, tal, debates. Ela é bem articulada, assim, né? Mas... Porque a Gibiteca tá ali, não ali, mas a Gibiteca existe há quanto tempo? 40 anos. Ano passado fez 40 anos, né? Ela mudou ali pro Solar de Barão no final dos anos 80, né? Ela surgiu na Rua 15, na Galeria Schaffer, né? Que nem existe mais. Que não existe. A galeria existe, só que ela é um shopping popular, assim, né? A galeria ainda existe, mas não é mais um espaço cultural, assim, sabe? É que a Galeria Schaffer, o legal, cara, era o elevador. Lembra que era um elevador que tinha sanfona? Eu não conhecia a Galeria Era um elevador Schaffer. que tinha sanfona ainda, que é uma pantográfica. Você entrava e o elevador era para um andar. Uhum. Mas tinha... E assim, eu tinha 10 anos. É claro que eu podia subir uma escada, né? Mas tinha uma pantográfica
que eu podia abrir e fechar. Eu achava aquilo o máximo. Isso é muito legal. Então, assim, eu sou pesquisador da Gibiteca, né? Eu escrevi o livro já sobre a Gibiteca, eu fiz até projeto de mestrado que eu não fiz sobre a Gibiteca. Mas então eu sei tudo o que aconteceu, sei cada exposição, cada lançamento que aconteceu na história da Gibiteca, eu sei, mas eu não conhecia a Galeria Schaffer. Pô, que dó, lá era muito legal. E tinha uns puffs, assim, que eu me lembro, moleque, assim, com 10 anos, deu jogado no... todo mundo fala do 10 puff. não, 11 anos, porque com 10 eu estudava de tarde ainda. Tá. Aos 11 eu comecei a estudar de manhã, daí o que eu fazia de tarde? Eu ia pra Gibiteca. Sim. Na minha memória, é óbvio que tá errada, mas na minha memória eu ia todo dia pra Gibiteca. Provavelmente eu ia umas 4 vezes por ano, mas na minha cabeça... a gente recebe muita gente, assim, que tem essa nostalgia dos puffs, do período da época da Galeria Schaffer e tal, assim. Mas a Gibiteca, assim, ela foi pra frente mesmo quando ela mudou ali pro Solar do Barão. A casa da baronesa, porque inclusive ali na Galeria Schaffer ela era uma sala, né? Isso, era uma sala. Né? E lá ela tem 2 salas de exposição. Hoje em dia a gente tem 4 salas de aula. Uma específica só para os cursos digitais, assim, né? Que inclusive, né, nossa nova expansão vai ser o Estúdio Riachuelo, que vai ser um espaço... Não sei se chega a te falar isso. Não? Falou, mas a gente tá no programa, é bom falar, né? Ela frente do Cine Passeio. É uma casa, né, que ela chamava Casa Lerner, né? Que daí vai chamar Estúdio Riachuelo. Não é uma casa muito grande, assim, mas é uma casa bem bacana, que lembra até um pouco a Casa da Baronesa ali, uma casa meio de época. E ela vai ter uma ligação com o Solar por trás, sabe? E daí vai ser um espaço só dedicado às artes digitais, à animação, a games com cursos nessa área, salas com computadores e tal. Mas é uma expansão ali da Gibiteca, né? Porque hoje em dia tudo foi muito para essa questão digital. Então a gente vai ter esse espaço anexo ali à Gibiteca só de artes digitais. É porque vamos combinar, e assim, conversando com a Daniela e tal, dá para perceber claramente como a Gibiteca daqui de Curitiba é gigantesca comparado com as demais. Pois é. Né? Porque assim, a Gibiteca de Santos, que eu já conheci, é uma sala da sua Gibiteca. Uma sala. As suas Gibitecas são 10 vezes maior, no mínimo 10 vezes maior. E ainda se contar o pátio, caso que eles são quase 600 metros quadrados, com o pátio 800. Assim. Pois é, 800 metros quadrados lá. A de Santos deve ser o quê? Cara, não dá 100, uns 80, 70 metros quadrados. Entendi. Né? Então é uma coisa considerável, né? Sim, é um espaço. E uma coisa legal que eu sempre gosto de falar, é que ela é muito bem aproveitada. Eu não me lembro de ter ido lá nos últimos anos, quer dizer, na pandemia, né? Mas tirando a pandemia. Sim. Ter ido lá e ela tá sem criança, sem projetos educacionais lá. Tem uma coisa até interessante, um número, assim, eu sou muito ligado em números, relatórios e tal. O ano passado, porque a gente tem um fluxo grande de eventos, né? Em média são 70 eventos que acontecem no ano, assim, sabe? São 52 semanas por ano. Se você tem 70 eventos, uma 70 ações diferentes que acontecem assim no ano. E a gente, tanto que ano passado, assim, que a programação ainda estava voltando da pandemia, assim, né? E a pessoa da comunicação, assim, ela falou comigo, falou, sabe, vocês meio que fazem muito mais coisa que qualquer outro espaço cultural. Daí eu fiz um levantamento, eu fiz um apanhado de todas as ações culturais da Fundação Cultural. E 18% de todas as ações culturais da Fundação Cultural são da Gibiteca. E quantos espaços tem a Fundação Cultural, mais ou menos? Uns 46, se eu não me engano, assim, sabe? E 18% acontece ali. Mas a gente até tem o edital específico da Gibiteca, e graças ao edital rola muita ação, porque são 15 projetos por ano, cada um tem contrapartida, tem oficina, tem lançamento e tal. Mas fora o edital, sem o edital, tem várias ações espontâneas, assim, sabe? Então, naturalmente, assim, a Gibiteca já tem uma programação, assim, sabe? E dessas programações, tudo bem, tem a parte cultural, mas a maior parte dela tem a ver com educação, né? Não necessariamente, assim, não. Que é bem diversificada. Assim, a gente tem bastante coisa que tem a ver com educação, assim, né? Mas se todo dia, pelo menos todo dia que eu vou lá, sim. tem um grupo de crianças lá, sim. Cara, é muita educação. A gente recebe as escolas, né? Tem assim, os cursos, são 20 cursos diferentes, né? 10 professores que dão aula lá, mas os curso, né? Aquele curso de 4 meses e tal. E a gente tem as escolas que vão lá
fazer visita mediada, assim, né? Sim. Que vão, faz a visita, tem oficina e tal. A gente, em média, recebe 4.000 alunos por ano, né? Nessas visitas mediadas. E quarta-feira a gente faz capacitação de professores. A gente dá oficinas para os professores aprenderem a usar quadrinhos em sala de aula. Né? Então, é uma parceria com a Secretaria de Educação. Então, é bem forte mesmo essa questão da educação, da difusão do quadrinho e tal. Mas a gente tem também outras ações que não tem nada a ver. Ações de RPG, ações de... sim, de encontro, né? Agora, né? E é legal, assim, porque esses eventos estão começando a ficar até meio tradicionais, assim, sabe? Assim, o dia do quadrinho, o dia do ilustrador, o Halloween agora, assim, sabe? Já acabaram se tornando eventos tradicionais. Tem, por exemplo, o Underground Ilustrado, que é uma exposição da galera mais voltada ao rock, ao punk. Ao punk, aos tatuadores e tal, que é uma exposição que sempre acontece junto com o Psycho Carnival, né? Que é no carnaval. Da programação, tem inclusive show de banda lá e tal. E até por isso a gente fez, até quando fez o aniversário de Biteca ano passado, que a gente estava pensando na comunicação, no layout que ia ter a exposição, o evento de 40 anos. E a gente fez uma brincadeira com umas carinhas. São essas carinhas aqui, ó. Não sei se dá para ver. Acho que tem isso, ó, aponta para aquela câmera ali. Aê. Então, essas carinhas que a gente fez uma brincadeira das categorias de nerds, né, que frequenta a Gibiteca. Que cada carinha é um tipo de nerd. Então tem o nerd, os cartunistas, os animadores, o pessoal que gosta de terror, o pessoal que tem fandoms, os várias categorias. A gente listou as 16 categorias de nerds que frequentam a Gibiteca. Tem o que gosta de quadrinho e o quadrinista, que é o clássico. Mas fora isso, tem muitas outros... Tem porque tem muita gente que se formou na Gibiteca, né? Zé Aguiar, o Liber, o Calimã, e porra, você vai falar mais uns 200 mil. Agora tem uma geração mais nova, né? A Rafa, a Mili. Isso. Não, né? A gente tem, e tem várias gerações. Eu mesmo sou fruto da Gibiteca, né? Sim. Eu fiz aula na Gibiteca, fui aluno do José Aguiar, que foi aluno do Claudio Seto, né? E eu, por exemplo, fui professor do João Ferreira, que hoje é professor e já está formando, entendeu? Isso. Então a gente tem várias gerações assim que começaram lá desde os anos 80 e eu acho que é ali que surgiu, né, a produção de quadrinho. Não só de quadrinho, a gente fala quadrinho, mas de ilustradores, de cartunistas, né? Não que a gente possa afirmar que todo mundo surgiu ali. Mas todo mundo passou por ali. Todo mundo passou por ali, exatamente. Nem todo mundo surgiu ali dos cursos, mas em algum momento fez uma exposição, participou de uma exposição, fez um lançamento, participou de um debate. Assim, é muito raro porque tem uma galera que não é de Curitiba e tal, já chegou formado, não sei o quê, mas mesmo essa galera mas é que não passa falei, por ali. Mas até a gente fez um lançamento coletivo, eu conversei com o Monge Han, sabe? Monge Han. Ele foi lá fazer o lançamento, ele falou, então, eu fui aluno da Gibiteca, inclusive acho que eu fui teu aluno. Ele não tinha certeza, até agora a gente não tem certeza, foi assim, sabe? Lá em 2000 e pouco, assim, sabe? Sim. 2006, 2007, assim, né? Mas ela formou, né, toda essa classe, essa demanda, né? E a produção de quadrinho. Você tem que ficar mais perto do microfone. Tudo bem. E a produção de quadrinho local, ela é a segunda maior do Brasil. Ela é a segunda maior do Brasil, só perde para São Paulo, né? A gente tem uma média de uns 50 títulos, né, que são lançados por ano. A gente fez assim um apanhado, né? Eu falei, eu adoro planilha. De 283 pessoas que trabalham com quadrinho em Curitiba. Ou já trabalharam, sabe? Sim. A gente fez um apanhado com toda... A gente tem uma estante só com os quadrinhos, com os títulos locais, que são aproximadamente 400, né? E desses 400 a gente tem 283 pessoas que ou trabalham ou já trabalharam com quadrinho em Curitiba. Específico de quadrinho. É uma galera, né? Sem contar os ilustradores. Não, a gente... Isso foi um apanhado que a gente fez só a partir das revistas em quadrinhos, assim, sabe? E dos livros e tal, os graphic novels. Aham. E assim, eu sei o número, mas como a gente está no programa, quantos exemplares você tem, mais ou menos? 40 mil. 40 mil. Né, que a gente tem lá na Gibiteca, a gente tem... Isso, títulos. 40 mil títulos. 40 mil quadrinhos tem na Gibiteca lá, assim, sabe? Até a gente tem esse volume, mas em relação a volume, por exemplo, a Gibiteca Enfio tem mais 140 mil. Né, eles têm bem mais em relação a volume de quadrinhos, assim, né? Mas a gente tem 40 mil.
Cara, é muita coisa, né? E é muito... Isso é uma coisa interessante, porque eu virei coordenador lá, assim, mais ou menos no final de 2015. Sim. E em final de 2015 era 20 mil. Nesses 10 anos... Sim. Não chega a 10 anos, né? Quase, sei lá, 2015 para cá, ela dobrou. A Gibiteca dobrou Mas sabe que não foi só a Gibiteca, né? A minha biblioteca também dobrou. Sim. Mais que dobrou, no caso. É que a produção nela... a gente tem até, assim, ó, por exemplo, foi a partir de mais ou menos 2013 a 2014, deu um boom aqui na produção local. Primeiro, por causa da Bienal de Quadrinhos. Né, que era a Gibicon, que ela gerou a demanda ali, né? O pessoal produz até hoje, né? A gente fez umas semanas atrás a gente fez um lançamento de 43 quadrinhos na Gibiteca. E toda essa produção de 43 quadrinhos tem muito a ver com a Bienal de Quadrinhos. Claro, né? Que porque foi o pessoal 7 de setembro. Produz e tal. E a outro grande incentivador foi o edital de quadrinhos. Né? O edital de quadrinhos. E o edital é legal porque é um lance muito da classe, assim, né? Que o pessoal participou de conferência de cultura, pediu o edital de quadrinhos. Mas o que é o edital? Fala aí pra galera aqui. O edital, assim, os editais de fomento à cultura, eles meio que movem a cena cultural em todas as linguagens artísticas em Curitiba. As peças de teatro, cinema e tal. Geralmente, assim, tem editais, tanto editais que... como é que eu vou explicar? Abre um edital, certo? Com uma quantidade de vagas de pessoas que vão ser contempladas com valor para fazer uma produção artística, né? Existem editais que a pessoa capta com empresas. Então, ela, por exemplo, ela tem um valor, ela capta com empresas que as empresas batem no imposto de renda. E tem editais, que é o caso do da Gibiteca, que é dado um valor. Sim. É dado um valor que, como eu falei, todo ano é dado um valor para 15 projetos, que são, acabam em 15 quadrinhos que são... Então, esses 15 quadrinhos por ano já é um aumento, né, já bem é mais expressivo do que um por mês, né? Na produção. E assim, ó, é um edital de fomento, de incentivo. Assim. Então, uma grande parte desse pessoal que já participou depois acaba entrando ali no mundo quadrinho e acaba produzindo até às vezes por outros meios, assim, sabe? Esses tempos atrás eu estava comentando com o Liber, que também participou da Gibiteca, que quando eu me mudei para a casa onde eu moro, eu me mudei em 2011, eu tinha um nicho, um pouco menos de um nicho de quadrinho brasileiro. Hoje eu tenho 8. Sim. Então, octuplicou uma coisa. Octuplicou, tá certo? Deve estar, né? Acho que... Fez 8 vezes o número de quadrinhos brasileiros. E eu não consigo comprar todos. Sim. Não, ele tem produção. E é bacana, né? Porque é uma produção legal, assim, uma produção autoral, uma produção interessante, que tem... Tem para todos os gostos. Tem todos os gostos, temática, mas é uma produção muito interessante, assim. Muito interessante mesmo. Do mais infantil ao terror... Ao drama, ao pornográfico, tudo, tem de tudo. Tem de tudo mesmo, assim, sabe? Eu acho muito, muito bacana. Até quando as pessoas falam assim, que tipo de quadrinho você mais gosta? Eu gosto da produção local. Claro. Eu gosto, e eu acho que ela é interessantíssima, assim, em relação às temáticas, em relação a tudo, assim, sabe? E tem umas coisas legais da produção local, porque você está no local também. Sim. Então as pessoas, elas representam aquilo que elas veem normalmente. Lógico, tem coisas que são um sonho e tal, mas... Normalmente elas representam aquilo que elas estão vendo. Sim. E se elas estão vendo, eu também estou vendo. Tipo, o cemitério Cemitério Municipal de Curitiba. Vira e mexe, você pega um quadrinho daqui de Curitiba que tem lá o cemitério, a praça de skate. Para quem não é daqui, tem uma praça de skate na frente do cemitério. Uma sorveteria clássica, que é o Gaúcho. Que é o Gaúcho. E assim, várias vezes eu vejo isso representado. Ou a catedral, ou as ruas. Com certeza. Até, né, já que falou, tem Olha Perdidos no Cemitério, né? Também já está virando tradicional, evento tradicional. Que isso aqui foi uma experiência legal que a gente fez ano passado já. Foi uma madrugada que a gente passou na Gibiteca, que é a Clarissa Graça. A Clarissa Graça é a diretora do cemitério municipal, que ela faz as visitas mediadas no cemitério municipal. Sim. Então ela foi... Na verdade, ela já foi 4 vezes na Gibiteca dar palestra. Então ela deu palestra junto com a Carol Sakura, com o Gabriel Paris e o Cauê, que é o diretor do Museu de Arte Sacra, que eles têm altas histórias, assim, sabe? Sobre Curitiba, principalmente histórias meio macabras e tal. Então, eles contaram as histórias, a gente listou e a gente ficou uma madrugada produzindo quadrinhos e virou um quadrinho Uma Noite na Gibiteca de Curitiba. O Halloween na Gibiteca de Curitiba. Daí, quando eu fui levar o resultado para a Clarissa, ela falou, não, então... Esse ano agora, né? A gente vai passar uma madrugada no cemitério. Que legal. Então, ela fez uma mediação no cemitério
que contou várias histórias, principalmente as histórias mais sombrias e Lógico, tal. né? Uma mediação até que foi super legal, maior do que ela costuma fazer, de noite, e a gente passou o resto da madrugada numa cripta desenhando essa revista, né? A partir Nossa, que bacana. Ela contou as histórias e daí a gente, né, foi... Mas daí você conseguiu, isso é só uma curiosidade, você conseguiu terminar a... Não, era só o esboço. Não, a gente fez, como cada um fez um esboço, definiu, até para não repetir as histórias ali, definimos temas, cada um esboçou meio que só pra gente dar um direcionamento, assim, meio fazer uma edição, e daí cada um teve um prazo lá pra terminar, e daí a gente lançou no Halloween, né? Daí pela Calafrio do... Pela Calafrio. Ano passado também os dois foram pela editora Calafrio, que é uma editora super legal também, que tem em Curitiba. Não, a editora, né? Calafrio é a revista, né? A editora é a revista Calafrio Ink Blood Comics. Ink Blood Comics, E eles têm uma produção enorme. Esse ano eles lançaram 12 revistas, né? Pois é, 12, de terror, né? Sim. Como nos anos 70. E o Daniel, que é de Curitiba, ele não está morando aqui, mas ele é daqui. Ele comprou em 2015, né? A editora, mas a revista, a marca Calafrio e a Mestre do Terror, mas ela existe lá desde os anos 80, assim, né? Não, e tem uma produção super legal. E daí a gente fez essa parceria também junto com a Zombie Walk, que daí tem uma parte que ano passado, por exemplo, teve banda, concurso de fantasia, esse ano também. Então é todo um evento que, nem eu falei, que já passou de 2, já vira tradicional. É lógico. Não, a Zombie Walk aqui em Curitiba... É enorme, né? Pô, faz quantos anos tem? 10, 12, mais? 15, é mais de 15. Né? Agora eu me perdi, assim, quantos, mas é mais de 15. É bastante tempo. E a Gibiteca está sempre envolvida, como você falou antes, nesses eventos... Exatamente. Culturais e tal. É que a gente tem... Existe uma logística, assim, porque eu além de ser coordenador da Gibiteca, eu sou coordenador da linguagem na Fundação Cultural, na Prefeitura. Então, por exemplo, quando tem um evento, que é um evento que tem uma parceria com a Prefeitura. Então, a Prefeitura põe o palco, põe o carro de som, põe os banheiros, a Zombie Walk, ela meio que solicita através da Gibiteca que intermedia essas coisas com a... Que é mais ou menos o que acontece também com a Bienal de Quadrinho. Claro. Então ela intermedia... O braço estatal... É mais ou menos. Então por exemplo, quem contrata o palco, sou eu em nome da prefeitura. É mais ou menos assim que funciona. É muito legal, cara. E assim, movimenta demais, né? Bastante mesmo. E a gente tem uns eventos, nossa, tem se for ver em números, assim, se for ver no total, é um mundo de gente assim, né, que participa. Mas a Zombie Walk são 30 mil pessoas, a Bienal do Quadrinho, vários anos foram 30 mil. Tem o Shinobi Spirit, que é outro evento parceiro de cosplay, também 25 mil pessoas. O Jedaicon, 5 mil pessoas. Mas todos eventos enormes, assim, sabe? E dá um trabalhinho, né? sim. Dá um trabalhinho. Com certeza. Mas, por outro lado, também, eu acho que tem uma repercussão muito boa, né, cara? Tipo, a Zombie Walk, por exemplo, ou a Bienal de Quadrinhos, as pessoas... nessa última Bienal, tinha a menina que veio do Acre para vender o quadrinho dela aqui. Com certeza. Mas não só ela veio vender o quadrinho, ela produziu o quadrinho para ser vendido na Bienal de Quadrinhos. Nossa, que legal. Sabe, daí você pensa... O pessoal de São Paulo, o pessoal de Florianópolis, que são os mais perto, de Santa Catarina. Mas não, Manaus, né? Tinha a menina lá de Sergipe, tinha... Porto Alegre, de tudo lugar. Exatamente. Não, é muito... É um dos principais eventos nacionais de quadrinho. Eu acho que é o terceiro, né? É o terceiro, eu acho. Acho que é o maior CCXP, depois o FIC, né? Que é mais Mas antigo. o CCXP também não é de quadrinhos, né? É um evento que tem uma arte shell gigantesca, uma parte de quadrinho gigantesca, mas não é evento específico de quadrinho, né? A gente tirar a CCXP é a segunda. Pois é. Não, o CCXP é muito mais cinema. Sim. E tem o Arts Valley lá, que é uma parte de quadrinho dentro do... Mas é que é bem forte, assim, essa parte de quadrinho dentro da... Sim. Não é porque eu tenho a produção de quadrinista. Claro. Lá vende bem mais do que todos os outros, assim, sabe? Mesmo em... Mas aí tem a FIC, que é mais antiga, né? Que a gente falou, lá em Belo Horizonte, e a Bienal de Quadrinho, né? Que fez 10 anos no passado. Que a Bienal de Quadrinhos ela sofreu com a pandemia, né? Com a pandemia. Ela sofreu, mas não parou, né? Teve uma edição virtual. Tal, teve. Né? É que não é a mesma coisa. Não é, mas... Mas a gente tentou. Sim. Né? Tanto que ficou vários anos sem ter, né? Teve em 2018 daí só em 2023. Pois é, são 5, né? Porque era para ser em 2020 e fechou tudo.
Era para ser em 2022, não tiveram coragem de novo de abrir, tipo, calma, vamos ver. Teve a edição. Sabe que até a edição virtual, ele teve ações presenciais na região metropolitana, né? E tem um esquema lá em Pato Branco também, né? Isso, em Pato Branco eu também participei lá, foi bem bacana a edição lá em Pato Branco e tal. Mas é um super evento, assim, né? Como eu falei, graças a ele que a produção aumentou tanto de quadrinhos. É porque eu acho que tem E daí entra, para mim, pelo menos, entra a parte da educação mesmo. Que isso para mim é educação. Sim. Você vê alguém desenhando, vendendo o seu quadrinho lá. Você é uma pessoa, sei lá, tá nos seus 20 anos fazendo curso de design. Aí vê uma pessoa que tem 25 vendendo o seu quadrinho, o cara fala, pô, eu vou fazer o meu. E assim começa, certeza, e assim fomenta. Isso para mim é muito educação. Não, sim, não, com certeza mesmo. Mas além disso, além dessa parte de educação, tem a outra mais focada. Que daí eu vou fazer 2 perguntas, mas vamos começar. O que as crianças vão fazer na Gibiteca? Que sempre, toda vez que eu vou lá, tem um grupo de crianças. Sim. Que ano, qual é a idade delas, mais ou menos? É que é bem variado, assim. Você sabe que até o público espontâneo, assim, nem é a maior parte de criança. Não. O espontâneo. É que tem, que nem eu falei, graças às visitas guiadas. Visita guiada normalmente são crianças. Não é só criança, tem até turma de faculdade que vai. Sim, até a turma do doutorado que eu levei lá. Mas tem principalmente sábado. Tanto que a gente já faz os cursos para crianças, menor de 11 anos, só sábado, pela manhã, por causa disso, assim, mas sábado a gente tem um fluxo grande de criança. Mas normalmente durante a semana não é tão criança assim, sabe? Mas e as visitas guiadas? Como é que é os... Não, são as escolas, né? As escolas ligam, agendam. A gente abre tipo, a agenda no começo do ano, as escolas ligam, agendam. Geralmente lota no primeiro semestre até dezembro, assim, né? E daí o que as crianças fazem? Daí elas fazem a visita mediada, elas conhecem o Solar do Barão, porque o Solar, a Gibiteca, ela é um dos 3 prédios do complexo Solar do Barão, que daí, então elas têm uma mediação sobre quem foi o Barão do Céu Azul. Daí elas têm uma mediação sobre a Gibiteca, né, sobre os quadrinhos e tal. Elas passam nas exposições? Passam nas 2 exposições, que a gente sempre está em cartaz, que essas 2 exposições vão mudando a cada 3 meses, né? E daí elas têm uma oficina de desenho. Tanto que eu sempre... São as estagiárias, né, que atendem, eu sempre pego gente que desenha. Claro. Para dar oficina de desenho, assim, oficina de quadrinho, assim, sabe? Então... Todas as vezes que eu fui lá e tinha criança e eu passei pela... Elas estavam sempre... sei lá, hipnotizadas. Então, e você sabe que é meio que um ciclo, assim, é bem interessante, que tem assim, acontece muito, assim, tem a criança que foi lá com a escola, depois voltou para visitar, depois acabou fazendo um curso, daí virou um quadrinista, um ilustrador, daí acabou que produziu um quadrinho, daí foi lá lançar, ou participou de uma exposição por causa do quadrinho, daí participou de um dos eventos, que é parceiro, tipo Bienal de Quadrinho, e daí por causa da Bienal de Quadrinho, uma professora soube da Gibiteca, e daí agendou a escola. E nunca para. É um círculo, assim, é bem interessante. Assim. Porque tá sempre lotado. Tá sempre lotado. Tem esse fluxo bem legal. E é divertido porque às vezes você pega uma criançada de 11 anos, né? Que é o auge do... Sim. Que é muita... E elas ficam quietas. Não, elas ficam, até porque lá tem bastante coisa para ver, e coisa bem de interesse deles, assim, né? Coisa que eles conhecem, mangá, e Naruto, e One Piece, e várias outras coisas. Então, né? Mesmo os mais agitados. É claro que, né, tem... Então, não é que eles fiquem tão quietinhos assim, mas eles têm... Nem tem que ficar, né? Porque alguém com 11 anos que está muito quieto tem algum probleminha. Né? Melhor que... E o que vocês fazem com os professores? Tem mediação toda quarta-feira com os professores? Não chega a ser toda quarta, né? 1, 2 no mês, assim, sabe? Tá. Mas a gente faz ele, na verdade, é uma parceria, assim, com a Secretaria de Educação, que a gente... tem algumas pessoas... Eu até antes de ir para a Gibiteca, eu era dessa equipe da Secretaria de Educação, que é a equipe de arte, porque assim, os professores de arte têm um dia de permanência, que é o dia que ele não trabalha, que é um dia que é aberto para ele fazer cursos e tal, sabe? Ou para ele fazer o planejamento, preparar o material, ou para ele fazer cursos. Então, ele tem essa opção de fazer curso na Gibiteca de Curitiba.
Então, a própria equipe, às vezes, tem dias que é com a gente, tem dias que não. Tem dias que são eles mesmos que fazem a formação. E quando é com a gente, até para não ficar, né, o professor de arte só aprende quadrinho. Justo. Então, às vezes, eles trazem outras pessoas lá para falar, mas a gente tem, né, pelo menos uma boa parte dessas quartas-feiras aí que eles têm formação de quadrinho. Mas cada vez é uma turma diferente? Não, a mesma turma. Ah, tá. É a mesma turma, assim, sabe? É uma formação de... Bem longa, assim. Então, a gente tem toda uma programação que a gente faz. Por exemplo, um encontro, a gente trabalha mais com a parte histórica, né? Fundamentação histórica, com os estilos. Outro é mais a questão técnica de como se monta um quadrinho. Claro. Porque tem muito isso, assim, por exemplo, o professor vai trabalhar com um quadrinho em sala de aula. Sobre quadrinho em sala de aula. Daí chega, monta um quadrinho, mas não prepara tecnicamente, fala, o que você precisa para fazer, como que você monta uma página, como que você diagrama, quais são os planos, enquadramentos, como constrói um personagem. Não sabe, né? A linguagem, né? Então, a ideia desses professores é a gente capacitar para que eles consigam, né, explicar exatamente para os alunos como é que faz um quadrinho. Claro. Né? E isso, como eu falei, acaba virando uma formação longa, assim, né? Eles ficam por ano, a turma é anual. Por ano. Ele, que eu falei, não chega a ser anual o ano inteiro, assim, né? Mas é uma grande parte do ano, assim. Mas é o período letivo, né? A período de formação não é o período letivo, é um pouco menor, assim, sabe? Tá. Ele tem, por exemplo, a partir dessa época do ano, novembro, que a gente tá agora, já não... Já acabou. Já acabou, assim, sabe? Porque daí tem, né, ele tá finalizando as coisas na escola, ele tem um período, ele não começa bem quando começa a escola. Porque tem que acertar tudo na escola. Exatamente, e ele encerra um pouco antes. Mas é grande parte do ano, assim, eles têm essa formação. E a gente também sente isso, que grande parte desses professores depois voltam com os alunos. Com os seus alunos. Né? Que é uma coisa super completa, né? Porque daí os alunos já chegam lá embasados, já sabem, assim, sabe? Já sabem de tudo aquilo que a gente já tá explicando, falando, já ouviram falar, então aquilo se torna muito mais interessante, assim, sabe? E provavelmente ele já tem os autores prediletos. Exatamente. Eu lembro que eu fui uma vez lá e tava o estagiário antigo, que já saiu e tal. Ele falando para os meninos, assim, ele pegou um gibi, tava do meu lado, assim. Ele falou, tá vendo isso aqui? É uma pessoa que faz. Esse Homem-Aranha, ele não veio de graça, ele não nasceu nessa página. Olha aqui, ó. Tem o nome da pessoa que faz. Cada vez que você pegar uma história, leia o nome da pessoa que fez. É muito bacana. Pô, isso é sensacional, né? Não, é muito legal, é muito bacana. E é legal até, né, para saberem, se a gente fala, nossa, mas tem produção em Curitiba, não sei o quê. Às vezes a gente sem perceber não entende que é muito nichado, assim, né? Muito dentro então isso faz com que o negócio expanda, assim, né? E eu acho que isso é um papel interessante da Gibitec, dessa de difundir a produção. Sim. Sabe? A gente até tem três coisas, assim, é o papel de difundir, é o papel de formar, né? E o de fomentar, que é do incentivo, né? Que seria o caso do edital, assim, sabe? O estímulo de produzir. Então, é produzir, divulgar e formar. Sim. Né? Mais ou menos isso. E é interessante agora essa parte, porque afinal o nome do programa é Educação e Tecnologia. Sim, sim. A parte da tecnologia, né? Porque quando eu era moleque, quando a gente era moleque, só tinha um jeito de fazer quadrinhos. Era um lápis e um papel. Sim. E hoje não, né? Não, hoje não. Tanto que a gente precisou, né? A gente precisou. E hoje em dia é o principal curso da Gibitec. É o curso mais concorrido, o curso de arte digital. É claro. É o curso porque é assim, se a gente for ver, eu acho que os autores hoje em dia que produzem mesmo, a maior parte da produção é digital, é na mesa digital. Acho que quanto mais prazo, mais ele precisa da mesa digital. Exatamente. E a gente abre, porque a gente até hoje em dia, a nossa sala é uma sala bem simples, a gente não tem muitos computadores e tal, né? Mas a gente tem no máximo 12 alunos por turma do digital. Porque as outras turmas são 30, né? Sim. E a digital são no máximo 12, que é o que comporta a sala. E abre, às vezes, teve ano que em 2 dias lotou. Assim, não é um curso, né? São terça, quinta e sábado, várias aulas. Nossa. Por isso que está expandindo agora para um espaço só para isso, assim. Só para isso mesmo. Tem o específico de animação e tal, né? E a gente vai abrir também o de games, então faz parte. É uma demanda natural da população, sabe? E uma coisa interessante é que vai ser único. Não existe um espaço nesse formato, um espaço específico para as artes digitais e concursos público no Brasil, não existe.
Que legal. Existe, que eu falei, né? Particular, caro, inclusive, caríssimo existe, assim, mas um espaço público, assim, provavelmente, assim como a Gibiteca foi revolucionária e fez toda essa formação de que hoje é essa produção local, o Estúdio Riachuelo tem tudo para ser também, sabe? Formar uma galera aí que vai fazer animação, FD Game e tal. É porque eu bati um papo com o Alexandre Lourenço esses dias aí, a gente se encontrou e tal. Aliás, ele estava lançando o quadrinho dele, era isso, o Damasco. E daí ele falou, eu desenho no digital, eu queria, ele falando assim, eu queria poder desenhar no papel, sentir a textura do papel, mas eu não tenho tempo. Sim, sim. Eu preciso fechar um quadrinho de 400 páginas, e se eu for apagar com a borracha e desenhar, e apagar e desenhar, um Ctrl Z... Exatamente. Né? Sabe que eu também, eu sempre fui muito... Eu acho gostoso também não fazer no digital, sabe? Mas eu também, o que eu estou fazendo nesse momento está no digital. Porque daí vem o aligeiramento da vida, né? Exatamente. Né? E o digital é prático, né? Não só pelo rápido ali, mas você está, às vezes, sei lá, você está na fila do banco. Nem fica vindo no banco hoje em dia, mas... Tá, isso é verdade. É verdade. Fala assim, eu tava com um tablet na fila do banco. Sei lá, na fila do médico. Daí você, né, pega ali e já desenha com tudo. E o digital ali, né? E que nem eu falei, eu gosto muito. Tanto que minha assinatura é o spray e tal, né? Sim. Eu gosto de trabalhar com spray, eu gosto muito dessa questão. Mas esse que eu tô fazendo no momento agora é no digital. Para agilizar mesmo. E hoje você emula tudo, né? Até o spray. Exatamente. Né? Eu acho que para começar, talvez seja legal pegar um papel. Sim. Para aprender. Não, é importante. Porque, na verdade, o princípio é o mesmo, né? Sim. O princípio é o mesmo e é mais fácil ensinar no papel como é que monta uma figura humana, como é que monta, constrói um cenário e tal, os fundamentos básicos, né? Ele é basicamente a mesma coisa, o principal, né, é a facilidade, assim, né? Mas eu acho que é importante começar no papel. De alguma maneira sentir a textura, né? E, sei lá, cara, eu fui no estúdio do Zé Guiar, tava com uma amiga e tal, e ele falou, você quer ver os originais do CWB? Né, que é o quadrinho dele lá, que é lindo. Sim. A menina, cara, ela estava do meu lado. Ok, é uma garota que é um pouco emocionada, né? A Júlia. Você conhece ela? Faz aula lá na Gibiteca, cabelo curto. Sim. Cara, eu achei que a menina ia surtar. Ela começou meio... Você vê aquela lagriminha se formando assim, ela falou, nossa... É maravilhoso, né? É muito mais lindo. Porque ele fez tudo com aquarela... Com tinta óleo? Não, aquarela. E o cara fez tudo com aquarela. Ela falou, mas o papel não reproduz. Né? Que daí tem uma outra questão. O digital sempre reproduz, né? Exatamente. Não, e assim, digital a aquarela digital não é como a aquarela artesanal. Ele tem coisas, como o caso da aquarela, o caso do spray, né? Ele não simula da forma como é, assim, né? É diferente uma aquarela digital, assim, bem diferente. E um outro ponto chato que está rolando atualmente é o quadrinho feito por inteligência artificial. Isso eu até nem conheço. Não, mas basicamente assim, você dá o roteiro e aperta o play e ele vai montar. Entendi. Que esse ainda que não falei ainda, nem eu sou muito avesso a inteligência artificial, assim, então eu ainda nem... Parece uma coisa... Quando foi? Semana passada, eu estava no grupo de estudos com meus alunos, daí minha aluna de pós-doc falou que pegou um plágio feito pelo ChatGPT. Não, espera aí, ChatGPT não é plágio, ele cria, né? Como é que você adivinhou? Como é que você descobriu que foi feito desse jeito? Ela falou, porque não tem alma. Cara, o jeito que ela falou assim, ela falou porque é oco, não tem a pessoa, não tem... São só palavras, não tem... Né? Daí eu consegui definir como não tem alma. Entendi. Isso nas artes deve ser muito... É que nas artes ele ainda tem... A inteligência artificial não é 100% nas artes ainda, sabe? Não, nem no texto. Tá bem ruim. Não é que é bem ruim, tem coisas maravilhosas, mas tem um problema com as mãos, existem coisas que você vê assim claramente que são inteligência artificial, assim, sabe? Provavelmente em pouco tempo não vai ter mais, né? Vai ser. Mas a gente até fez no dia do desenhista, a gente fez, né, um debate lá com o Marcelo, com o Antônio Éder, sobre inteligência artificial, e que é uma coisa que não tem como
Não tá na pauta, né? Não tem como não, como é que eu vou dizer assim, não ter reflexo dentro da nossa linguagem, assim, né? Tem reflexo em todas, né? Sim. Hollywood, os caras pararam, né? Por causa disso. Sim. Não, com certeza. Né? Uma das principais reivindicações era para não ter inteligência artificial em... O cara que fica ali atrás... Tipo... Aqueles personagens... Figurantes, isso. Que a ideia era contratar um ser humano apenas e falar para ele, agora ande como uma velha. Agora ande como uma pessoa que está mancando. Agora ande como um senhor idoso e calvo. Agora não sei o que. E daí depois. Tem um banco lá para tudo isso. Essa única pessoa fez todos os personagens, ganhou o trabalho de um dia só, porque não foi pro estúdio, e todo o resto é fundo verde. É complicadíssimo isso. E como você falou, né? Tira a alma de tudo. Tira a alma, é impressionante. Eu vi o Indiana Jones novo. Você tá vendo, assim, tem a maquiagem digital do Harrison Ford. Porra, legal? Ficou bem legal. Daí aparece ele pulando no trem e você fala... isso é um boneco de videogame, né? Não tá dando ainda. Talvez um dia melhore. É igual o Nicolas Cage, Superman lá. Nossa, aquilo foi horroroso no filme do Flash. Né? Sim. Aquilo foi horroroso, cara. Ainda que no filme do Flash tem uma das melhores cenas, cara, que foi do Lieber, o nosso amigo Lieber, que fez a melhor cena do filme do Flash. Que a gente ganhou. Não, vamos lá assistir o filme do Flash na pré-estreia. Vai ter refrigerante e pipoca. Então vamos, né? Então a gente foi naquela sala de cinema, não vou falar o nome aqui, mas sala de cinema gigante. A Coca-Cola era um copinho assim de festa. E a pipoca era o saquinho. Tipo, os caras vendem pipoca de, sabe, um balde, e naquele dia era um saquinho. Aí o Lieber passou, daí eu peguei meu saquinho, olhei, e o Lieber tava atrás de mim, o Lieber olhou pro cara e falou: que Deus ajude pra não faltar pipoca pra vocês. E essa piada foi muito melhor que o filme inteiro, cara. Porque foi, né, pra quem tava ali foi muito engraçado. Mas voltando aqui pros quadrinhos, tudo isso aqui é sua produção, né? Tem. Se você quiser mostrar um pouco ali tem algumas coisas, né? Então vamos... eu mostrei do cemitério, que não é meu, não é cemitério. Não é só seu? Eu participei, mas tem... o cemitério até... a gente fez até uma seleção para selecionar as pessoas. E daí também da Calafrio tem essa aqui. Que eu, na verdade, assim, eu sou bem ligado com a editora Calafrio. Eu já... o Daniel tá sempre lá, né? Sim. Eu já fiz várias histórias ao longo dos anos que eu conheço o Daniel. E a gente fez um compilado das histórias que eu fiz para Calafrio. Entendi. São... Agora nem lembro quantas. São 8 personagens, mas tem personagem que tem mais de uma história. Então, acho que aquele Lobo da Steppe é... Lobo da Estrada. Da Estrada, isso. É que daí Steppenwolf, daí tocou... No... Lobo da Steppe é da música do Blindagem. Não, e tem a banda Steppenwolf também, né? Também. Que daí que pegou... Mas o Lobo da Estrada, ele é da Metal Pesado. Não, o Lobo da Estrada é da Quadrinhópolis. Isso. Quadrinhópolis, a gente fez para Quadrinhópolis, assim, né? O Lobo da Estrada, que é o Lobo da Estrada. Ah lá. O Lobo da Estrada é um personagem que é um lobisomem. Então, a minha proposta, assim, até dentro da Calafrio, dessas histórias de terror, é lendas de Curitiba. Sim. São personagens de folclore de Curitiba e tal. Se passando em Curitiba. Passando em Curitiba, né? A maioria lendas que existem. Daí tem a Loira Fantasma de Curitiba. Essa aqui é a edição da editora Estronho, que daí é específica da Loira Fantasma, que é a lenda mais famosa de Curitiba. Daí tem você quer contar a lenda da Loira Fantasma? Tem uma galera que não conhece e é genial, cara. Aqui, assim, a gente até tem uma coisa interessante, que o Antônio Éder fez um quadrinho da Loira Fantasma, não sei se chegou a ler. Não. É bem legal, bem bacana. É Fantasmogênese, né? A história da Loira Fantasma. Mas, na verdade, não é da Loira Fantasma. É a história das Loiras Fantasmas, que Loira Fantasma tem no Brasil inteiro. Tem, cada cidade tem uma história de uma loira, de uma mulher de branco, de uma noiva. Que aparece no banheiro, ou que assusta os taxistas. Então, mas a de Curitiba, a especificidade é que ela ataca os taxistas e que aconteceu um caso verídico, um taxista que foi fazer um boletim de ocorrência, que foi atacado, e que daí a partir daí virou uma bola de neve e surgiu a lenda. Né? A lenda da Loira Fantasma. Mas essa história original, ela é de quando? Dos anos 70.
É dos anos 70. A história original lá do boletim de ocorrência, né? Ela é dos anos 70 e tal. Que a história é que o cara foi atacado por uma mulher e depois ela desapareceu, não é isso? Isso. Na verdade, a história mesmo, ele foi atacado 2 vezes. Ele foi atacado... A primeira vez ele não foi atacado. Ela pediu para ir no cemitério, quando ele olhou... Quando chegou no cemitério, olhou para trás, ela tinha sumido. Daí depois ele vai faz o boletim de ocorrência e depois ele é atacado. Mas ele é legal, isso que eu falei. Tanto que eu gosto muito desse quadrinho do Antônio Éder, que ele faz todo o entorno. Não é sobre a loira, é sobre as loiras e sobre o que fez surgir a lenda. Então, ele fala assim, tem até umas coisas, sabe, tem umas coisas meio exorcistas, assim, que o carro que aconteceu 1 mês depois, teve um acidente, teve perda total, várias pessoas envolvidas morreram depois, tem todo um misticismo em volta, assim, sabe? Mas é uma história bem simples, na verdade, sim, né? É uma história, né, basicamente é isso que eu contei, assim, da loira que pega o táxi e desaparece, ou que ataca o taxista, né? E é claro que na minha versão tem toda uma história longa, assim, tem toda... Que foi a Mama Chazzi, né? Que escreveu, assim, né? Ela que fez o roteiro e tal, uma história bem complexa e passa por muitos anos, assim. Então é outro personagem. E tem vários outros. Eu fiz até uma da Maria Bueno, né? Que eu acho que é a principal habitante lá do cemitério municipal, isso, né? Que dizem que é santa. Que é santa, tal. Tem o do Pirata Zumiro, meu Pirata Zumiro. Também fiz uma história de Pirata Zumiro, que também é outra lenda bem famosa aqui de Curitiba. Sim. Foi um pirata que morou aqui e tal. No total são 8 lendas, mas é um compilado de todas essas histórias que eu fiz para a revista Calafrio. Esse aqui é até uma coisa, também não sei se você conhecia, que é o Cidade Fria, que esse aqui é bem diferentinho, assim, né? Não, esse não... Que a gente fez... então, esse aqui foi o Cristiano, que faz o Underground Ilustrado, que ele publicou. Tá. Que ele é um compilado de quadrinhos underground, mais do pessoal do rock e tal, e eu fiz uma historinha. E eu queria fazer bem uma coisa diferente, então eu fiz assim. Na Gibiteca, eu tenho aulas de desenho com modelo vivo. Sim. Sabe? Mas eu já desenho pessoas sem roupa há muito tempo. Sim. E eu fiz um quadrinho sobre isso. Um quadrinho sobre os desenhos com um modelo vivo de pessoas sem roupa, assim, sabe? Então ele tem desde os anos 90, assim, ele é como se fosse uma pessoa acha um sketchbook com os desenhos e daí a partir do sketchbook ela vai lendo a história atrás de cada um desses desenhos. Então e tem umas histórias bem doidas, assim, sabe? Ele tem, por exemplo, assim, tem vários, por exemplo, um caso de uma modelo que ela ia posar, não era nem num modelo vivo, era numa festa que eu ia desenhar e ela não apareceu no dia, né? E daí depois a gente foi ver que ela não sumiu na hora, a gente teve que achar outra modelo, não sei o quê, e ela não apareceu porque ela tinha morrido. Eita! Então, e tem uma história muito doida, assim, sabe? Que já aconteceu dentro do... Tem um da modelo que desmaiou, sabe? E daí são isso, assim, são as histórias de modelo vivo, né? E tem algumas em festas, algumas nas aulas, mesmo na Gibiteca, como as últimas. Por isso que eu falei, tanto que a última página é na Gibiteca. Sim. Né? Mas antes... E a proposta era isso, assim, era um quadrinho meio underground, chama Cidade Fria, então por isso que eu puxei essa história que envolve os desenhos com modelo vivo. Tem um filme que estava no Cine Passeio esta semana e eu assisti naquele Filmica, aquele streaming que é só de filme de arte e tal, que é um filme islandês, da Islândia, só deve ter esse filme lá, e conta a história de um padre que vai tirar fotos na Islândia no comecinho do século XX, final do XIX, começo do século XX. E os caras acharam, os produtores do filme, acharam 7 fotos em algum lugar da Islândia, acharam essas 7 fotos molhadas, ferradas e tal, e decidiram contar a história por trás, ficcionar trás dessas 7 histórias. Que legal, que bacana, que legal. Deve ser legal, vou procurar isso. Que massa. Acho que é a imagem de Deus, a fotografia de Deus, uma coisa assim. Ele tem essa aqui... foi o Pacheco que fez o roteiro, mas eu, a partir do meu argumento. Mas é isso, né? Tem uma personagem fictícia que pega o meu... E dela vai indo em cada um dos lugares retratados no sketchbook. Mas é que é uma coisa meio à parte. Até é um quadrinho, nem faz tão pouco tempo que eu fiz, mas... E tem o do autismo, né? Sim. O Relatos Azuis. Que esse acho que é uma boa...
Assim, acho que você devia voltar aqui outro dia, porque só daqui a 5 minutos acaba. Mas só fazendo um apanhado, assim, né? Que eu estou no espectro autista, eu sou autista, Sim. né? E eu fiz um quadrinho, quando eu descobri mais velho, descobri por causa de um filho. Eu tenho uma filha e um filho, os dois são autistas, né? A Celina, que já produz quadrinhos, Celina é já uma grande artista, aquela guria, né? É muito bizarro isso, né? Pra você talvez não, porque tá ali do lado, mas... mas ela se criou assim, desenhando. Era uma menininha, e pra mim, né? Era uma menina, de repente a guria tá expondo. Sim. Aí você fala, não, calma. Não, aquela menina de 7 anos não pode estar expondo. É porque ela já tinha 20, né? Ela tá com quantos agora? 20. Então. Ela já tinha 20. Ela já tá formada, trabalhando numa editora, que é a maior editora do Brasil, né? Que é a Arco e tal. Mas ela já tem a produção, já participa da Bienal de quadrinho e tal. Já... Uma criança não pode fazer isso, cara. Mas ela não, já tem 20, né? Umas crianças. Pois é. E daí, então, mas aí voltando aqui, ela até assim, a gente fez, eu contei a história do processo e como que eu descobri que sou autista, explicando um pouco sobre o autismo. Que é esse Relatos Azuis, que acabou que foi um quadrinho que fez bastante sucesso. Eu fui no Marcos Mion, fui no... fui na como que é, na Danusa Neri, Natuza Neri. Eu fui em vários programas já falar sobre esse quadrinho, lancei meio que pelo Brasil inteiro e tal, mas é o meu quadrinho que mais repercutiu. Sim. E a gente agora, nesse momento, está fazendo esse aqui, que é o Relatos Autistas, que na verdade não é esse aqui. Isso é um boneco, né? Esse é um boneco, não um boneco, é uma edição promocional que a gente está chamando, que foi uma edição que a gente fez para a Bienal de Quadrinhos para divulgar o quadrinho mesmo. Daí a gente fez um perfil no Instagram, que é o Relatos Autistas, né? No Instagram, que a gente está publicando toda semana historinhas, e é uma equipe super legal, além da Celina, minha filha, que está finalizando e colorindo, tem a Rafaela Corsi, que também... A grande quadrinista. Aquele quadrinho dela sobre Curitiba, sobre os negros de Curitiba, Sankofa, né? Maravilhoso. Mas então, a Rafaela também está se descobrindo dentro do espectro autista, né? Então, por isso que a gente chamou ela para participar, ela está fazendo algumas histórias e eu estou fazendo outras, né? A Celina está finalizando colorindo e a Carol Sakura está escrevendo. Carol também tem já. Nossa, Carol. Ela tem um festival de Gramado lá, troféu do festival de Gramado já de melhor roteiro, assim. Só isso. Mas tem uma produção incrível. A Carol tem um filho autista também, né? Na Bienal. Nossa, na Bienal aquele guri tava tão bonitinho que eles botaram um chapéu e colete no menino. Não, ele é muito fofo, né? Eu fui mediar, cara. A Carol deu uma aula sobre roteiro, assim. Parecia que ela tava falando, sabe? Tipo, ontem fui comprar uma meia no shopping. Não, ela tá falando sobre produção de roteiro de uma... Com uma... Porra, deu orgulho da menina. E é muito legal trabalhar com ela, é muito bacana. E ela é muito legal também. E a gente tem uma coisa... O Valkyrie também, né? O marido dela também. Incrível, o Valkyrie é incrível. Mas assim, porque há Relatos Azuis, eu adoro, né? Eu falei, um quadrinho bem importante. Né? Claro. Mas ele tem muito cara de cartilha. Sabe, ele tem, até por trabalhar, tratar de uma questão do autismo e tal, é fácil você virar uma cartilha. Não era a intenção. Sim, cartilha, sem querer virou. Ele tem uma cara de cartilha. E daí, por isso que foi legal o papel da Carol, de criar as histórias e de dar esse viés mais artístico, literário e tal. E a proposta é essa, assim, a gente listou as características do autismo, né? As principais características do autismo, né? O desapego das convenções, os hiperfocos, as questões sensoriais, e para cada característica tem uma história. E não são histórias minhas, só minhas. Ele tem algumas, né? Uma ou outra que é minha, tem uma da Rafa, uma da Celina e histórias de outras pessoas. Né? Então, por exemplo, que tem lá a característica desapego das convenções. Então, é a história de um amigo meu que é um homem trans, autista, que é um grafiteiro, que sempre foi muito desapegado das convenções. Daí tem um sobre ecolalia, que ecolalia são umas frases prontas que a autista costuma falar, que é uma história da Carol Wojtyla, que você também conhece, que é uma amiga minha que também se descobriu autista depois de mais velha, né? Então, cada história é de uma pessoa diferente, todas a Carol está escrevendo, eu desenhando, ou a Rafael desenhando, a Celina. Não, esse esquema do autismo, porque eu já trouxe um aluno meu, ex-aluno aqui, né? O Alexandre, eu não sei se ele foi falar contigo, mas ele trabalha com autismo na prefeitura. Ele criou um Tetris. Que legal, que legal. Mas não digital. Tetris, ele fez o Tetris com as peças e tal. Que massa. Para meninos e meninas autistas entre 7 e 11 anos. Entendi. Para aumentar
atenção. Tempo de atenção. Né? Entendi. Então, ó, vira aqui, vira ali, montar o Tetris assim. Aham. Pô, o trabalho do cara é bem legal. Então ele veio Legal, aqui, explicou um pouco sobre autismo, mas seria legal mais uma pessoa, porque falar, é importante sim, falar sim. disso aí. Isso então. fala, eu tenho costume dar palestras sobre. Acabou. Eu tenho dado uns cursos no Centro Guido Viário à noite, e tem vários deles que são sobre como trabalhar com autista em sala de aula, essas coisas assim, sabe? E como trabalhar com autista através do desenho. Sabe? Ele tem uma questão assim muito do autista se voltar muito pro desenho, não necessariamente desenhar, mas tipo entender as coisas. Não, por exemplo, se o autista não tem costume de ler muito livro, mas lê muito quadrinho, Claro. porque é muito mais ligado na narrativa visual do que na narrativa escrita, assim, sabe? Acho que você podia Então voltar aqui só para isso. Então ele tem toda essa questão, esse vínculo muito próximo do quadrinho com o autista, assim, tá? Mas eu sei que a gente está nessa produção agora, que é o que a gente está focado aqui nos relatos autistas, né? E é uma temática que eu acho que é o meu foco agora. Sim. Cara, a gente precisa terminar, mas antes, primeiro, me diga quando que sai mais ou menos o Relatos Autistas? Abril. Era para ter sido na Bienal do Quadrinho. Tá, na metade de 2024, acabou que por pouco antes da metade. Então, não, mas é para ser abril. Abril é o mês do autismo. Além de ser o mês do autismo, ano passado a gente fez várias ações assim, né, em abril. Tem a Atrás Curitibanos, provavelmente vai ser vinculado a esse evento que é a Atrás Curitibanos, que a gente faz lá na Gibiteca, então é para ser abril. Muito bom, muito bom. Então, se quiser falar mais alguma coisa, a gente tem aí uns 2 minutinhos. Então é isso, gente, né? Não deu para falar um pouco aí da minha produção e tal, e qualquer coisa, né? Vão conhecer a Gibiteca de Curitiba. Dá o endereço. Né? Endereço, importante. Na Rua Carlos Cavalcante, número 533, perto ali do Miller, perto do Passeio Público, né? Indo do Miller pro centro, a segunda quadra, quase na esquina, do lado da Junta Comercial. A gente tá lá das 9 da manhã às 6 da tarde, de terça a sábado. Né? Então, estamos principalmente lá. No sábado. Sábado é o dia da Gibiteca. Também toda sexta-noite a gente tem algum evento acontecendo. Claro. Inclusive a gente terá um evento de verdade. pesquisa amanhã. Amanhã pesquisa teremos em quadrinho um lá na Gibiteca, um debate assim, sobre a questão da pesquisa. Participarei. Exatamente, e tem lançamento. A gente tem o Instagram da Gibiteca, né? Boa. O Instagram da Gibiteca é bem bacana seguir, porque a gente divulga tudo por lá, assim, né? E é isso, vamos conhecer a Gibiteca, que vale a pena. Então tá, valeu, Fulvio, obrigado mesmo. Obrigado. Já fica aí o convite para voltar para falar sobre o espectro autista e tal, talvez com quadrinhos, talvez sem, sim. Né? Mas falar mais sobre o autismo. Uhum. Mas acho que é isso aí. Então, pessoal, até a semana que vem, quando eu trago mais alguém aqui divertido, bacana, como o Fulvio, para falar sobre educação e tecnologias. Até mais!